Oi, gente, bom dia. Bom dia. Eu sou o Douglas Cantu, sou gerente de eventos da Berge. É um prazer receber todos vocês aqui nessa manhã, mais essa manhã, para a gente falar de comunicação e ESG. Esse é um tema muito caro para a Berge, a gente fala bastante disso. Vários de vocês aqui, eu estou me apresentando, mas já me conhecem, né? Porque eu vejo que são carinhas conhecidas, que estão sempre nos nossos eventos desse tema. Mas o de hoje tem uma particularidade assim, que eu achei muito interessante, que foi uma ideia do pessoal da Vivo. A Vivo nos procurou para fazer esse lab, é o segundo lab de sustentabilidade para a Vivo que a gente está fazendo. E eles trouxeram esse tema para a gente falar de rankings, né, ratings. E foi muito interessante ouvir isso deles e pegar esse tema novo para a gente falar aqui. A gente nunca fez um evento sobre isso. E me chamou muita atenção, achei muito interessante, muito relevante falar disso, porque todo profissional de comunicação acaba se envolvendo hoje em dia com o ESG, e os rankings, desde da coisa mais simples do ranking, que é o próprio preenchimento, quem já preencheu isso sabe que você acaba envolvendo a empresa inteira, então vira uma missão de comunicação, né? Tem que juntar muita gente, são respostas de várias áreas, então a própria metodologia para preenchimento dos rankings acaba sendo um case já de comunicação, né? Eu já preenchi muitos, e em outras empresas que eu trabalhei, e eu lembro muito dessa aventura, né, que quando chegava, e a particularidade, eu posso falar isso aqui, o ranking, quando eu preenchi, eu trabalhava na Editora Abril, eu era gerente de comunicação lá, e eu preenchi os rankings que a gente mesmo fazia, né, que eram da CSA, né, e a gente nunca entrava nos a gente nunca era bem ranqueado, mas a gente tinha que preencher até por uma questão de isonomia mesmo. Era uma empresa que estava querendo melhorar a situação de sustentabilidade, e lá a gente conseguiu fazer várias mudanças a partir do que a gente via nos rankings também. Os próprios rankings serviam de motivação para a gente ir atrás de resultados que a gente não tinha. E quando o pessoal da Vivo me falou desse tema, eu achei super legal, eu lembrei disso, óbvio, né, da minha experiência, e na hora lembrei da Maria Tereza Gomes, que está aqui com a gente, que vai ser nossa mediadora aqui hoje. Ela é da Jabuticaba Conteúdo, e ela foi diretora de redação da Você S.A. por muito tempo, então cuidou disso também, né? Tem super experiência com guias e hoje com diversas empresas, fala muito de sustentabilidade, ESG também. Ela vai poder contar um pouquinho aqui do que ela fala. E foi super fácil para a gente também ir atrás das empresas para compor essa roda, porque foi simplesmente olhar os rankings, né? Então, o ranking que a gente mais olhou aqui foi o da Merco, também associada da Berge, e aí a gente achou ali Banco do Brasil e Klabin, a própria Vivo está lá, ranqueada também. Então, a gente conseguiu montar esse time aqui super legal para a gente poder falar tanto de não só preenchimento, né? Lógico que a gente vai falar mais profundamente, mas também de como isso reverbera hoje em dia na reputação das empresas, né? É óbvio, assim, o ranking acaba sendo uma ferramenta óbvia de reputação. Você olha ali, né, lugares e tal. Só que além disso, tem uma discussão também de como que a gente pode fazer para as empresas ficarem bem ranqueadas e como que isso está reverberando na prática na reputação das empresas. Então, é um evento de comunicação na veia, sustentabilidade também, e todo mundo que a gente trouxe aqui, a Karine da Klabin, o Fernando da própria Vivo, do sponsor, e o Sérgio do Banco do Brasil vão poder falar com vocês sobre todas essas óticas, tá? Então, aproveitem, façam perguntas, contribuam. Tenho certeza que vai ser um papo muito rico aqui para todos nós, tá bom? É isso, gente. Então, eu vou chamar agora a Tereza primeiro, que ela vai fazer uma apresentação aqui para vocês. Se vocês quiserem todos sentar aqui, podem aproveitar. Vamos sentar. Bom dia, gente. Tudo bem? Bom dia. O que o Douglas não contou sobre melhores empresas para trabalhar, que eu fui responsável durante muitos anos, é que a Abril, ela preenchia o questionário, ela passava a pesquisa. Quem já fez melhores empresas para trabalhar sabe que tem toda uma metodologia para os funcionários responderem, tem um questionário para a empresa responder, enfim, dá trabalho. O que o Douglas não contou é que todo ano tinha uma grande pressão do Roberto Tiro, assim, como assim a gente pesquisa, a gente não entra no ranking? A verdade, a Abril tinha nota para entrar na lista das melhores empresas para trabalhar, não entrava, mas a gente tinha que excluí-la, e tinha a pressão interna lá para saber por que Abril, né? E a gente mantinha a nossa
filosofia firme de independência, né? Contra o presidente, contra o dono da empresa. Bom dia a todos. Eu preparei uma breve apresentação só para a gente colocar todo mundo na mesma página sobre o que são ratings, rankings, índices e também certificações, que é o outro mundo, né? Então, brevemente, vou sair da frente aqui. Essa sou eu, rapidamente, só para vocês conhecerem. Aqui é a minha one page, tá? Tem toda a minha história aqui, estudei em Michigan, fui jornalista, sou jornalista há 38 anos. Mas a coisa mais importante aqui, por que eu trouxe essa one page, é por causa dessa foto aqui, ó. Meu marido está aqui, ó. O que importa nessa one page é aquela foto lá, tirada da gente numa viagem ao Chile, né? Okay? Vamos lá. Qual que é a diferença entre uma coisa e outra? Rating, ranking e índice, né? O rating é uma avaliação que não leva em consideração, não compara uma empresa com a outra. Tá? Então, é uma avaliação quantitativa, é feita por agências especializadas e normalmente é expresso em escalas ou notas. Né? Então, é uma empresa com ela mesma. Tá? Então, você pode até falar assim, eu sou AAA e a outra é AAA, mas eu não estou comparando uma empresa com a outra, tá bom? O ranking, que é o que muitos de vocês tiveram ontem no Prêmio do Valor, lista as empresas comparando uma com a outra, certo? Então, o Prêmio do Valor ontem ranqueou as melhores empresas por setor, então é uma ordenação de acordo com uma metodologia. O Melhores Empresas para Trabalhar, por exemplo, começou com uma lista sem ranqueamento. Depois a gente evoluiu para um ranking de melhores empresas para trabalhar. Então, usa métricas, compara uma empresa com a outra e as empresas são listadas da maior para menor, da melhor para pior, enfim, tem uma classificação. E o índice é muito usado no mercado de investimentos, nas bolsas de valores, as agências de ratings, de índices, né? Usam os índices para agrupar empresas sobre o mesmo grupo. Agrupar sobre o mesmo grupo é feio, desculpa, português errado. Então, são usados muito para carteiras de investimentos, tá? E as empresas são, nesse caso aqui, do ESG, as empresas são selecionadas por critérios ESG. Então, rating, alguns exemplos. MSCI, que lista por CC, C, BB, BBB. O S&P Global tem 13 mil empresas nesse rating. O ISS, que dá status, né, status de Prime, por exemplo, para uma empresa. Os rankings, exemplos de rankings, o CDP, né, o Época Negócios 360 Graus, o Exame Melhores ESG e os índices, o Easy B3, por exemplo, que as nossas 3 empresas convidadas estão nele, o índice de carbono eficiente da B3, o B3 Diversa também, são índices, tá? E tem índices que são globais, que não tem no Brasil. Por exemplo, o Dow Jones não tem no Brasil, mas as empresas que estão listadas em Nova York podem participar. Tá? Então, essas vermelhas aqui não tem no Brasil. São os índices só globais. E as certificações, por exemplo, a B Corp é uma certificação. Qual que é a diferença da certificação? A certificação, as empresas passam por uma auditoria. Elas são certificadas com base em critérios e os auditores vão lá ver. O mais famoso que a gente tem é a ISO, lembra? Anos 90, eu era repórter da Exame, a gente só fazia matéria de ISO. ISO 9000, depois surgiu o ISO 14000, depois ISO não sei das quantas. É uma certificação. A minha empresa Jabuticaba ela é certificada pela WeConnect International. A gente passou por uma auditoria para provar que a gente tinha condições de ser fornecedor de grandes empresas. Então, isso é uma certificação. Tem vários aí no mercado, não vou entrar nelas. Então, isso era só para mostrar que a gente tem um universo de siglas, um universo de coisinhas, porque as pessoas gostam das siglas, não sei porquê, né? Muita sigla. Então, entender a diferença de cada uma é complicado, então não vamos entrar nisso, certo? Certo. Não é assim, tem que ir lá no site, tem que ir lá pesquisar e tem que ir atrás. Mas tem que saber que existe, tá bom? Para vocês fazerem a escolha estratégica, a melhor que combina com a sua organização. Era isso e vamos começar. Ok? Eu queria convidar
Opa, eu desliguei o Fernando para fazer uma apresentação inicial, porque que a Vivo está nesses ratings, rankings e índices, certificações, e qual que é a sua estratégia, Fernando? Perfeito, Maria Tereza. Excelente apresentação, acho que colocou todos nós na mesma página. Então, eu sou o Fernando, eu sou executivo responsável na Vivo pela parte de estratégia, governança e reporte SD. Então, basicamente, eu estou na ponte dessas informações mais técnicas até toda a interação que a gente faz com a nossa diretoria de comunicação, hoje representada pela Fabi, pela Raíssa, para conseguir fazer com que todo esse nível de desempenho que a gente tem no dia a dia se traduza para os nossos diversos stakeholders da melhor forma possível. Isso para a gente foi uma jornada, porque a gente já está em alguma dessas iniciativas há mais de 10 anos, mas nos últimos 5 anos nós entendemos que a gente precisaria trabalhar de uma forma mais estratégica, não pelo risco somente que ela representava, mas pela oportunidade que a companhia tinha de conseguir figurar em certos lugares, em entender que haviam formadores de opinião e que eles começavam a interferir de uma certa forma numa agenda setorial, na agenda de sustentabilidade, e que era a nossa oportunidade, então, de entender como funcionavam essas iniciativas, priorizá-las para a companhia e começar a trabalhar de uma forma constante para garantir tanto consistência no nosso desempenho, ou seja, que a gente consegue crescer e nos manter em destaque, não somente setorial, mas comparando até com todos os outros setores, como uma forma de benchmark mesmo, mas em um segundo momento também olhando sobre convergência, porque é o que a gente vai também tratar aqui, é que essas metodologias elas são muito diversas, elas têm fontes de informações diferentes, critérios, aquilo que é material ou não, prazos, e isso torna um ambiente extremamente complexo e a gente entendeu que a gente precisaria também buscar essa convergência, que por mais que a gente, por exemplo, tivesse um bom desempenho no Easy, talvez com determinado investidor, o MSCI fosse a informação mais relevante para ele e para a companhia poder ter essa autonomia sobre a sua própria história, ela precisava também ter um relacionamento mais próximo com quem estava organizando essa iniciativa. Porque esse foi um segundo ponto que a gente identificou, além de ver a oportunidade, a gente entendeu que independente da gente estar submetendo ou não para essas avaliações, nós estávamos sendo avaliados. As empresas estavam consultando essas fontes de informação, então a gente tinha uma escolha a fazer. Ou a gente contava a nossa própria história com as melhores fontes de informações para essas agências, para esses avaliadores, ou a gente permitia que algumas histórias fossem contadas com base numa interpretação das nossas informações públicas. Que isso também vai acontecer, mas aí a gente entendeu que o nosso protagonismo nessa agenda seria mais forte para a gente conseguir trazer essa transformação. Isso foi um trabalho conjunto conosco, com diversas áreas da companhia. Hoje a gente atua com mais de 40 diretorias, que estão em todas as nossas VPs, que representam ali algumas dezenas de pontos focais, e que no final do dia o nosso desafio é conseguir tanto traduzir essa melhoria contínua para a companhia, porque não é apenas um questionário, a gente considera como uma fonte de informação estratégica que prepara a companhia para aquilo que espera-se dela, para o presente e para o futuro, mas também sobre aquilo que cada vez mais a gente vai ser cobrado por nossos stakeholders, porque se esses avaliadores eles são formadores de opinião, em algum momento clientes, investidores, outros players do mercado, eles vão utilizar isso como referência e vão esperar que a companhia tenha um bom desempenho com relação a isso. Eu sou engenheiro de formação, então imagina o conflito, porque eu sou o terror da comunicação interna. Eu era, vamos dizer assim, eu me tratei. Mas foi um trabalho conjunto com o time de comunicação de uma aprendizagem muito grande, porque eu era aquela pessoa que vinha com a sopa de letrinhas, com termos técnicos, parágrafos intermináveis, planilhas, que tudo era tudo muito extremamente importante. E o que a gente entendeu é que para a gente cumprir o nosso papel, para alcançar o nosso stakeholder, que é o nosso principal objetivo como companhia no final do dia, do nosso cliente até o nosso investidor, partia de um lugar de tornar essa informação acessível, clara e útil para esse stakeholder, e que talvez o meu termo mais técnico, a minha sigla de mais de 10 letras, talvez não fosse essa informação mais relevante para esse stakeholder. E com isso a gente começou uma jornada que fez com que a gente figurasse nos rankings como a gente figura hoje, a gente melhorasse nosso desempenho e conseguisse estabelecer da forma essa consistência e essa convergência que a gente tem tido o retorno das nossas partes interessadas de uma forma muito positiva. Esse é um pouquinho ali, resumidamente, da nossa jornada. Obrigada, Fernando. Eu não falei que o Fernando é gerente de estratégia e ESG da Vivo, tá? Então, e a melhor empresa mais sustentável do Brasil, ali no ranking do Easy. A gente também tem a melhor nota do S&P entre todas as empresas brasileiras, mas
a gente sempre pondera isso como, até como você mesmo tratou, a comparação setorial ela é muito difícil, então o nosso olhar sempre é sobre o nosso desempenho do ano anterior e como a gente consegue ali tangibilizar isso em termos de desempenho. Muito bem. Quantos índices vocês estão? Então, hoje iniciativas... Ou rankings? Então, hoje... Ou certificações? Certificações. Então, hoje a gente vai atuar anualmente sobre mais de 15 iniciativas, cada uma delas com níveis diferentes de profundidade, buscando essa convergência. Dentro dessas 15, a gente vai ter um volume de mais de 8 mil pontos de dados de informação consolidada. Então, não é nem o dado bruto em si da área, vai ser uma informação consolidada, por exemplo, o total de colaboradores. Então, tanto de informação quantitativa como qualitativa. Então, é realmente um trabalho à parte ali, conseguir fazer com que essa informação ganhe valor e seja bem interpretada pelo mercado. Muito bem. Obrigada, Fernanda. Eu queria convidar a Karine Cambur, que é, vamos ver se ela acerta, tá, Karine? Gerente de Comunicação, Reputação e Relações Institucionais da Klabin. Isso mesmo, obrigada. Prazer estar aqui com vocês, obrigada pelo convite. A gente está logo atrás da Vivo ali no S&P. Hoje é um dia muito especial para a Klabin. Então, agradeço duplamente. Ontem nós atingimos 1 milhão de seguidores no LinkedIn. É a primeira empresa do setor no mundo a conquistar esse marco. E é um investimento totalmente orgânico. A gente é uma empresa que assim, por mais, a gente está buscando ali uma visibilidade, mas é uma empresa low profile, um orçamento bem restrito em mídia. Então, a gente está muito feliz de ter atingido esse marco. E isso é reputação na veia, né? As pessoas espontaneamente ali não só seguindo, mas interagindo muito com a companhia. Então, a gente tem muito orgulho disso. Eu sou jornalista de formação, trabalho numa empresa de engenheiros, então sei bem essa relação aí, o que é o engenheiro com a comunicação. A Klabin, para quem não conhece, é uma empresa produtora de papel para embalagens e embalagens de papel. A gente está em toda a cadeia de todos os segmentos do Brasil, desde o filtro para o café, essa embalagem de água, o e-commerce. Então, assim, a nossa atuação, nós temos muita cobrança, tanto do consumidor final, quanto de todos os outros públicos, né? Quer dizer, os nossos clientes, eles precisam ter muita segurança da nossa atuação e do que a gente impacta. E principalmente o investidor. Então, os nossos públicos muito estratégicos são o investidor e o cliente. A Klabin tem um case desde 2019. A gente tinha muito investidor institucional, né, financeiro, puramente, e de 2019 para cá, nós passamos de uma base de 20 mil investidores pessoa física para mais de 700 mil pessoas na base do investidor pessoa física. Então, a gente tem outro desafio, que é mostrar para esse investidor institucional toda a nossa seriedade, legitimar a nossa operação, mas mostrar para 700 mil pessoas que provavelmente não entendem nada ou quase nada do que é essa atuação sustentável, para eles ter segurança no investimento na Klabin, né, e seguir investindo com a gente. Então, o nosso desafio, nos últimos 13 anos, a Klabin se posicionava muito como uma empresa fornecedora, né? Sou uma fornecedora de papel. E a gente veio ao longo desses últimos anos contando quem a empresa é, os produtos que ela produz de fato e o impacto que ela causa. Então a gente saiu de um papel de fornecedor para um papel de protagonista. E isso foi uma mudança assim, radical na empresa, ao mesmo tempo que nos últimos 10 anos ela triplicou de tamanho, seja nos resultados, seja no número de colaboradores, seja no número de produtos. Então é uma empresa que se transformou na última década. E isso impactou na questão dos rankings, ratings, índices, porque a gente começou essa estratégia, eu estava lá participando, foi no momento que a empresa decidiu realmente fazer essa transformação. Então a gente começou trabalhando a reputação pura e simples, focando muito nos rankings. Então, vamos lembrar quem é a Klabin, né? A nossa importância no mercado, nosso tamanho. Então, fazendo muito relacionamento, mostrando nos rankings mais conhecidos do setor, e do setor, eu digo, do mercado mesmo, né? Não só do setor do papel e celulose. E hoje a gente tem uma estratégia nos últimos anos focada
especificamente no mercado financeiro, então trabalhando a questão das finanças sustentáveis. Então a gente tem mudado até o nosso tipo de ranking, tem alguns que a gente não responde mais, alguns índices que a gente deixou de participar, porque, claro, são positivos, agregam reputação, mas não geram um negócio que a gente quer gerar. Então o nosso foco hoje está totalmente na sustentabilidade mais pura e simples e que gera impacto para a gente. Então entramos no Easy, que a gente não estava, hoje aí já estamos há mais de 10 anos consecutivos, porque aí você entra no Easy e não pode sair, né? Esse que é o grande desafio, né? Então você mobiliza a empresa inteira para contar, para engajar, para contar o que a gente conquistou, o que aquilo significa e para ter um plano de ação e implementar as ações do que te garantiram aquela entrada e depois os gaps que a gente analisa todos esses milhares de dados para ver onde a gente tem que melhorar. Então entramos no Dow Jones, que foi um grande feito, foi a primeira empresa a entrar na carteira global, não só nos mercados emergentes. A gente focou no CDP, então é a única empresa da América Latina a ser AAA pelo 3º ano consecutivo. Estamos no EcoVadis, que mapeia a cadeia de fornecedores, também estamos nos top muito 5 assim, do ranking. Fomos a primeira empresa do setor a ter metas climáticas aprovadas no SBTi, que também na época que a gente entrou, tinha mais 2 empresas brasileiras, aí o nosso CEO foi convidado pelo Pacto Global a fazer um movimento para tentar engajar outras empresas. A gente não conseguiu engajar com metas, porque é difícil aprovar meta climática no SBTi, mas a gente conseguiu uma vaga na organização ali da COP 28, na COP 26, né? 26, já estou na COP 26, então o nosso CEO participou de um grupo seleto para trabalhar como é que o setor, como é que as empresas podem atuar junto ao poder público. Então a gente tem buscado um caminho diferenciado, estando nessa sopa de letrinhas aí, TCFD, o SASB, todas essas letrinhas aí que reconhecem realmente qual é o impacto da nossa atuação e o quão sustentável a gente é. Isso gera um investidor que, claro, cobra, mas vê ali a nossa atuação e gera segurança para o cliente. Então, só um último exemplo, a gente emitiu Green Bonds, né? Desde 2017 a gente emite, mas a gente emitiu também o Sustainability Linked Bonds, em que a gente tem metas de biodiversidade ligadas a esse instrumento financeiro. Então, realmente é um desafio para a própria empresa. Então, você entra nesse ranking, você desafia, você tem uma meta para cumprir e você engaja a empresa inteira para isso. Então esse é o nosso foco e o que a gente tem sido um pouco mais crítico, acompanhado até um pouquinho o movimento ali do Fábio da Fama, né, o Fábio Alperovitch, que faz uma provocação um pouco nesses índices, né, até o último post que ele fez no Executivo de Valor, que inclusive o nosso CEO estava, mas assim, ele fez um post falando, quando é que esses CEOs brancos vão abrir mão das suas nomeações e lutar por lideranças negras e tal. Então, claro, vai num extremo provocativo, mas assim, um pouco dessa reflexão que a gente está fazendo mesmo, assim, quanto de energia a gente vai colocar num índice que a gente não conhece o critério e não sabe o que exatamente agrega. Então a gente está indo bem focado numa estratégia de sustentabilidade financeira mesmo. Legal, obrigada. Nós temos um painel ESG que a gente publica junto com o relatório de sustentabilidade com todos os índices da Klabin, e é atualizado o tempo todo. Então a gente tem um relato que a gente faz todo ano, mas todos os dados da Klabin são públicos e atualizados ao longo do ano. Então a gente tem focado dessa forma, assim, tanto em ter essa organização interna, mas ter essa transparência também com os públicos. Isso está no site, você disse? Está no site da Klabin. Muito bom. Obrigada. Amiga. Eu queria apresentar o Sérgio Gonçalves Freire, que é gerente executivo de relacionamento com a imprensa, comunicação interna, reputação da marca do Banco do Brasil. É grande o seu cargo, hein, Sérgio? Responsabilidade. Dá trabalho demais, mas é prazeroso, é um desafio todo dia. A gente vai lá com bastante estímulo, ainda mais para uma empresa pública, né? A responsabilidade é bem maior, né? O acionista majoritário é a União. Então, a gente tem reputação com a gente, tem um itemzinho a mais, né? Que a gente tem que prestar contas também para quem é a União e, na verdade, a população brasileira, que acaba sendo indiretamente o dono do banco, né? Obrigado, Maria Tereza, pela apresentação, parabenizar a Vivo por organizar esse evento e a Berge pelo convite.
por um espaço aqui tão qualificado para a gente debater um tema tão importante para as empresas, né? E falando um pouco do BB, nós somos uma empresa que estamos presentes desde o pequeno agricultor familiar, né, no interior do país, até uma operação estruturada em Nova York. Então, como ter uma agenda ESG com tamanha amplitude de atuação? A que a gente acredita muito a ESG tem que permear o negócio, tem que fazer parte do negócio, tem que ser um atributo que seja interdependente, né? Totalmente conectado com o negócio. Ele não pode ser uma consequência do negócio. E a atuação dessa forma, por exemplo, a gente sempre busca fazer com que as nossas lideranças e porta-vozes, em toda oportunidade de falar dos negócios da empresa, ressaltem a atribuição à ESG nos seus negócios. Por exemplo, a gente não tem crédito agrícola no Brasil hoje sem o Banco do Brasil, porque a gente tem 60% hoje do Plano Safra. Então, fazer negócio hoje, imaginar um setor tão robusto da economia brasileira sem Banco do Brasil é quase inviável. Mas quando a gente vai falar do Plano Safra, vamos ressaltar também nosso apoio ao pequeno produtor rural, não só com o empréstimo, mas toda a assessoria que a gente dá no manejo da terra, em práticas mais sustentáveis, melhor momento para ele fazer o cultivo. Isso é ESG pura. Enfim, toda essa cadeia e essa busca por ser consistente nas agendas ESG que trazem lá na última linha que o ranking é a consequência de tudo isso. Acho que consistência ao longo do tempo é que permite que se chegue e se busque esses rankings mais representativos que trazem tanta ganhos reputacionais para as organizações. E acho que é isso que fez, por exemplo, que o Banco do Brasil fosse novamente reconhecido em Davos como entre as 100 empresas globais, como a 6ª colocada e o primeiro na categoria bancos, né? A gente também está no IDiversa, e é interessante estar no IDiversa, porque o investidor vai estar olhando, e o IDiversa são aquelas empresas, e aí sim, a ESG, reputação, diversidade, e se você olha os indicadores do Ibovespa e do IDiversa, o IDiversa de várias vezes bate o Ibovespa, né? São empresas que realmente mostram-se ali como esses indicadores e desse comprometimento de governança social, ambiental, enfim, traz resultados mesmo. E aí eu queria trazer um pouco, materializar mais um pouco o discurso, ou melhor, vou fazer aqui mais dois itens. A gente também ganhando mulheres no topo, que assim, a gente tem uma representatividade maior agora em mulheres, na representatividade no Conselho de Administração, que para o Banco do Brasil, que é uma empresa tradicional, para a gente foi um ganho enorme. Pela primeira vez a gente tem uma presidenta mulher no banco. Assim, a gente teve até presidente da República que nunca teve presidente do banco, agora teve, finalmente, estava mais aqui na hora. E as mulheres têm ganhado espaço e representatividade nas lideranças, nos altos cargos. Isso para a gente é motivo de satisfação. Isso é melhor também para os negócios, né? Esse pensamento diverso é melhor para os negócios. É uma empresa mais robusta, que consegue enxergar os problemas de uma maneira mais holística. E como isso se traduz, por exemplo, no caso material para a gente, né? Então, a gente, assim como a Cabrini bem colocou, a gente também lançou um bond sustentável no primeiro semestre desse ano. 750 milhões de dólares a gente foi captar para direcionar para energias renováveis, basicamente energia solar. E também para mulheres dirigentes de micro e pequenas empresas. Então a gente foi lá, 750 milhões é uma grana alta, né? Enfim. E aí, para nossa, não sei se foi surpresa, mas uma boa notícia é que a procura foi 5 vezes a oferta. Então, o que isso trouxe de resultado? A gente emitiu a dívida, o prospecto lá colocava 6,75 de juros anuais para que a gente ia pagar por investidor estrangeiro. Só que a procura foi tão grande que a gente conseguiu soltar por 6. Então, como o custo foi menor para a gente, obviamente, o Banco do Brasil pôde emprestar para públicos que necessitam tanto de recursos, como as mulheres dirigentes de MPE, um valor menor, porque a gente captou menor, né, com custos menores. E também podemos direcionar com um sentido maior também, com mais condições negociais mais favoráveis para quem está investindo em energia solar. Isso foi um case. Outro, vocês sabem que o mercado financeiro é cada vez mais disputado, né? O Banco Central tem estimulado a concorrência, o que é bom para o consumidor,
o que é salutar para a sociedade brasileira e o que compele os bancos a procurarem novas fontes de receitas. Isso é uma questão de sobrevivência, buscar novas fontes de receita. Não dá para ficar só com a intermediação financeira. Ela continua importante no balanço, ela é fundamental, mas a gente precisa também buscar outras fontes. E aí, o mercado de carbono é uma fonte atual já, quem está liderando esse processo. Como se faz isso? Então, o Banco do Brasil entra como o banco que está estruturando, um dos bancos que está contribuindo na estruturação desse mercado. Então, você tem uma ponta, que é uma empresa que emite CO2 porque faz parte do seu negócio, uma petrolífera, mineração. Então, ela precisa compensar a emissão. Aí, na outra ponta, você tem uma pessoa que precisa preservar a floresta. Então, a gente junta as pontas, né, faz essa estruturação, vende o crédito de carbono, gera um mercado para compra e venda de crédito de carbono, a gente é remunerado por isso, né, e é salutar. Cria-se um novo mercado, uma nova fonte de receita. E aí a gente tem mensurado isso, quanto que a gente, com essa atuação, quanto a gente deixou, né, quanto a gente permitiu que se preservasse essas florestas e quanto deixou de carbono, que é um tema agora que está, enfim, né, está na agenda do país, é o principal tema do país hoje. Enfim, esses são alguns atributos que, para nós, assim, reputação é bom para os negócios. Assim, é muito claro que a reputação gera para a gente, não é uma questão só de sobrevivência, mas gera negócios, gera um selo de idoneidade, digamos assim, vou usar um termo, talvez não seja o mais, tecnicamente o mais, mas assim, acho que uma idoneidade, é óbvio que quando o investidor vai olhar, você compra ou não um papel de um banco brasileiro, ele vai ver lá se está no Idiversa, como é que ele está, se ele foi ou não no Fórum Mundial, ele recebeu uma premiação, olha o Fórum Econômico Mundial. Então, isso gera, né, e fala assim, pô, se essa empresa é idônea, obviamente não é boa pagadora. Né? Então, eu tenho segurança aqui de comprar um título de dívida. Acaba sendo importante. E o banco está sempre nesses fóruns internacionais buscando recursos, participando dessa agenda e buscando recursos. A gente demos outro passo recentemente nesse sentido, que foi, a gente tem uma carteira de crédito superior a R$1 trilhão. Então, a gente, assim, se imaginar que o PIB brasileiro gira em torno de 10 trilhões, a gente tem R$1 trilhão de carteira de investimento, de crédito. A carteira verde hoje gira em torno de 350 bilhões de reais. E a gente assumiu um compromisso de até nesses fóruns internacionais que tratam de questões ambientais, diversidade, enfim, ESG, que nós vamos chegar em 2030 a 500 bilhões de reais. Então, sim, é uma carteira significativa para esse tema. E a gente anuncia, assim como a gente anuncia, por exemplo, o índice de inadimplência do banco vai cair, a carteira de crédito vai aumentar, como foi a receita do banco vai atingir determinado nível para os investidores. Agora a gente deu um passo mais fácil, gente, esse ano de 2024 a carteira ASG do banco vai crescer de 9% a 13%. Então a gente anunciou um guidance para o mercado e o mercado nos cobra por isso. Isso tudo reverbera também com satisfação interna para os funcionários. A gente tem que usar isso, né? Então as lideranças estão o tempo inteiro lá falando disso, estimulando os funcionários. Vocês trabalham em uma empresa que se preocupa com esses temas, como é importante isso, e gera engajamento. Tem implicações óbvias, acho que esse é um desafio para todo mundo, mas como isso permite que as pessoas gerem um sentimento maior de orgulho e aumento de produtividade também, né? Então, acho que esse um pouco aqui do cenário do banco, para a gente debate aí, para contribuir aí com vocês. Muito obrigada, Sérgio. Muito bom. Olha, eu queria fazer o seguinte convite a vocês, me ajudem a entrevistá-los, tá? Eu tenho certeza que vocês têm boas dúvidas para tirar com os nossos convidados. Então, ao longo da nossa conversa aqui, vocês podem levantar a mão, que eu vou abrir para as perguntas de vocês, tá bom? Eu queria começar, eu lembro que quando eu estava na Abril, principalmente na questão de melhores empresas para trabalhar, que é voluntário, né? A empresa é voluntária, se quer participar, muitas empresas falavam assim, não quero participar. Empresas não queriam ser medidas, não queriam ser avaliadas. A minha pergunta, eu queria perguntar para o Fernando, que é um engenheiro. Fernando, é mais difícil trabalhar com rankings do que com os outros? Porque os rankings você vai ter uma visibilidade que talvez você não esteja tão bem.
Então, assim, é mais complicado você entrar em ranking do que entrar em ratings, índices e certificações, por conta das... Você pode falar assim, eu não fui a primeira, estou lá em 32º, e isso fica mais difícil de explicar? Eu acho que depende, resposta de engenheiro, depende. Uma série de cálculos, mas eu acho que depende. E em que sentido? Muito da nossa discussão partia deste momento em que não estar, muitas vezes, será pior do que você ser ranqueado de uma forma diferente, em que você consegue se posicionar como companhia e interpretar aquele determinado resultado. E o que a gente foi percebendo é que essas iniciativas foram se tornando cada vez mais convergentes, em que hoje, por exemplo, um Easy, começou com um perfil de índice, ele vai ter uma informação que é de um score que é muito parecido com um rating, e ele criou um ranking. Então o que a gente entendeu era que era uma mensagem que a gente não conseguia praticamente se deslocar e que era o nosso papel se entender nesse ambiente e se planejar para conseguir responder à complexidade desse processo. Hoje que a gente vai entender como mais complexas as iniciativas é desde o volume da informação até a profundidade de evidências que são solicitadas, que essa é uma parte quase que paralela em que mobiliza a companhia a ter muita ação sobre isso. E aí, nesse sentido, a gente vai ter uma série de conflitos também, porque o que o ranking também vai fazer com que a gente tenha sinergia é o quanto ele é aplicado também para o nosso setor. Hoje, quando a gente vai em alguns rankings ESG, eles vão misturar empresas de diversos setores que vão ter desempenhos diferentes, com indicadores diferentes, e que não vai refletir necessariamente a sustentabilidade daquele setor. Então, parte do nosso trabalho também é entender como aquela posição do ranking, não necessariamente ela vai significar algo além do que o endosso daquilo que você já está fazendo muito bem, é o seu papel ponderar para as suas partes interessadas o que aquela posição significa para você no seu setor. Primeiro, uma comparação consigo mesmo, num segundo momento, uma comparação com os seus pares, não necessariamente com todos os setores, e em um outro momento, você olhando quanto você consegue ser benchmark em determinadas iniciativas, independente do ranking, e conseguir demonstrar isso de uma forma transparente para todos os públicos. Obrigada. Karine, você mencionou aqui que você estava na Klabin quando vocês fizeram esse movimento, né, de buscar os índices, os ratings, os rankings em busca de reputação. Eu queria que você explicasse em que momento a comunicação entra nessa conversa, né? Sei lá, quem chega assim na empresa e fala assim, olha, vamos participar, e em que momento você entra, em que momento você... qual que é o seu papel nesse processo todo? Quando eu entrei na companhia há 13 anos, eu tinha a área de governança de sustentabilidade, não tinha nem nome, a gente deu esse nome porque tinha um desafio assim, a Klabin estava há 2 anos sem gerência de comunicação estruturada, então tinham alguns membros da equipe ali, mas estava sem gerente. A Cris Brito, que é conhecida de todo mundo, tinha saído para a SAP, e aí a empresa ficou 2 anos com um gap ali de gerência. Aí o Fábio Schwartzman, que na época era presidente, que tinha, né, uma missão ali dada pelos controladores, que era reposicionar a companhia e alavancar um ciclo de crescimento importante, começou a olhar o que precisava ser feito, e uma dessas questões tinha que então reestruturar a comunicação, restabelecer e juntar essa estratégia de comunicação então, desde o início com a sustentabilidade. Então nós tínhamos a sustentabilidade florestal, que é o cerne do nosso negócio, tínhamos a sustentabilidade industrial, mas não tinha ninguém que estava juntando esses 2 eixos. Então foi estruturada, a área era comunicação e governança de sustentabilidade. Então essa estratégia foi feita em conjunto já desde o início. Então eu montei um grupo, né, de trabalho, que era uma comissão de sustentabilidade, que reunia membros de várias áreas da empresa para a gente debater aonde a companhia poderia chegar, quais eram os índices importantes e o que a gente precisaria fazer. E o primeiro que a gente elencou foi o Easy, porque a gente não estava e assim, era uma empresa importante para não estar. Na época tinha ainda a questão do treineiro, você deve lembrar bem, você podia fazer, né, o teste e ver como é que você estava indo e focar nos gaps para entrar no ano seguinte, que foi o que a gente fez. Eu lembro, a gente imprimiu, era um calhamaço assim, né, por categoria, aí fechava numa sala, olhava tudo que tinha que ser feito, corria atrás das áreas, explicava o movimento que estava sendo feito, e aí no ano seguinte entramos, que foi em 2016,
E a partir daí a gente traçou a estratégia. O próximo era o Dow Jones. No paralelo a gente já começou o Dow Jones e aí foi uma sequência. Em dado momento, a empresa entendeu que não precisava mais daquela área, que já estava incorporada, então foi criada uma área de sustentabilidade corporativa e a gente então passou a fazer parte do grupo, inverteu, né? A gente faz parte desse grupo. Mais ou menos, a gente participa junto, né, por meio desse grupo, debate, e assim que é decidido, já é, por exemplo, agora o time do financeiro, do RI, puxa muito essas iniciativas. Imediatamente a gente já é envolvido nesse grupo de trabalho para ajudar desde o início no debate e também ali a alavancar as informações, ajuda nas validações e já para ter um plano também de comunicação para quem vai comunicar, em qual time, qual é o tom. Então, hoje a gente tem estamos num momento muito feliz de participar da decisão estratégica de cada índice. Tá, agora eu vou passar aqui para a minha direita. Sérgio, estou fazendo o rodízio, tá? Tudo bem. Pizza. Eu queria que você falasse assim, qual que é a sua estratégia de divulgação? Existe uma estratégia específica para falar desses assuntos? Ou ela entra na sua estratégia global de comunicação? Então, acho, como eu falei no início, o ESG está permeando todas as estratégias da empresa, né? Então, você tem no agronegócio, por exemplo, se você tem uma carteira de empréstimo para grandes empresas, ressalte também que você tem uma linha de financiamento para energia renovável, que você está emprestando para uma empresa que vai fazer aquelas fazendas solares. Então, está presente. Então, como a gente cuida da comunicação com a imprensa, a gente cuida da comunicação interna, todas as vezes que nós vamos falar com os porta-vozes, a gente tem meio já uma estratégia com cada uma, com a área corporate, quais os temas da SG que a gente pode explorar, com a área de agronegócios, com a área de varejo, com as agências. Então, atendimento a beneficiários do INSS, sim, isso é SG também. Eles não podem ficar na fila lá, se não tiver uma fila é preocupação. E aí a gente monitora isso o tempo inteiro. Então a gente tem lá as ferramentas nossas de monitoramento constante de redes sociais, veículos online, imprensa, para verificar se existe algum tema sensível, alguma ocorrência que possa de alguma maneira implicar em risco de reputação por conta das metodologias de algum item SG que não tenha sido cumprido, ou que tenha, enfim. Isso acho que é o principal. E o outro também, que acho que é ressaltar, a gente tem uma marca de mais de 200 anos, né? E acho que um item relevante a gente criou 4 territórios da marca, e a sustentabilidade passou a estar, é um dos balizadores da marca. Então a gente tem sustentabilidade, tecnologia, esporte e cultura. Então a gente faz um plano anual de comunicação, e aí não estou falando além da minha área, estou falando de promoção, publicidade, em que a SG sustentabilidade permeia todos os eventos. Você tem uma agenda ao longo do ano e a gente potencializa esses eventos. Né? E é interessante observar que isso, a reputação, acaba criando uma percepção nas pessoas, nos investidores, que serve até de amortecedor para situações sensíveis lá na frente. Isso também é um aspecto importante que a gente que lida com comunicação. Isso é um atributo que a gente nunca pode... Porque não adianta depois, você constrói essa reputação ao longo do tempo, sempre. Em cada oportunidade de comunicação de negócios, a ESG pode ser um momento em que você coloca uma pitada, não custa nada, sabe? Fala de um assunto, põe lá, insere, e vai construindo. É claro que também tem as oportunidades de comunicação que você vai lançar uma nova linha para biocombustíveis. É óbvio, sim. Né? Você vai criar, vai fazer toda essa estratégia de divulgação dos seus públicos de relacionamento, né? Mas não só numa agenda tão visível de ESG quanto essa, mas nas demais também. Eu queria te perguntar, por exemplo, você mudou de presidente, agora você tem uma mulher que está lá no cargo. Quando chega um presidente, você precisa fazer todo esse acolhimento dela em relação a esses temas. Como é que foi essa, por exemplo, como é que é essa conversa com a CEO sobre esses temas ESG?
Então, assim, acho que tem duas coisas, né? O banco tem um planejamento estratégico de pelo menos 5 anos, em que esses atributos estão todos presentes lá, tá? A presidente atual, a Tarciana, é uma funcionária de carreira. Ela passou pelos programas sucessórios do banco da empresa. Então, ela já conhece todas essas estratégias, né? E a gente tem um programa sucessório também, que esse tema já está lá. Hoje, os executivos do banco passam por programas para dar preparação para serem executivos e alcançar. Isso fica num banco de talentos, né? Então, essa preparação, o tema ESG está presente já. Isso não exime a gente sempre bater um papo, de fazer um alinhamento estratégico. Isso é constante e é dinâmico, e é da vida e é dos negócios, né? Mas os balizadores já estão presentes nas estratégias. E abrir para pergunta? Não. Atrás. Sou Luciana, do Território Criativo. Eu trabalhei quase 3 anos prestando serviços de apuração de informações para os rankings e para as premiações, né? E a maior dificuldade foi justamente captar as informações entre as áreas. Então, porque justamente os rankings são muito complexos, então você tem finanças, você tem governança, você tem ambiental, enfim. Se alguém já pegou um ranking na mão, sabe o que é isso. Então, a minha pergunta é como que, de fato, a comunicação é a linha condutora das áreas. A minha maior dificuldade era justamente conseguir captar as informações de diferentes áreas. Essa empresa, especificamente, ela tinha uma meta de 30 prêmios e rankings por ano, né? Então, durante todo o ano, as áreas eram demandadas. Então, como que a comunicação pode mostrar a importância internamente? Porque externamente a gente já sabe muito bem o que é importante para a reputação. Mas como as áreas podem entender a sua importância para participar, para poder fazer com que esse fluxo ande, né? Você quer direcionar para alguém ou posso eu? Qual que é o seu nome? Desculpa. Luciana. A Luciana. Eu queria emendar a pergunta da Luciana para o Fernando, porque o Fernando falou uma coisa na abertura, que vocês têm 8 mil pontos de dados, né? Então, talvez junte com isso aí, como é que você juntou esses dados todos, como é que eles estão organizados e como é que isso ajuda hoje no processo? Perfeito. A gente passa por 2 momentos. Acho que grande parte desse aprendizado que a gente teve como área técnica com o time de comunicação foi justamente entender o lado do stakeholder, e isso não é só o stakeholder interno e externo, e entender que ele também tem necessidades e ele também tem que se ver protagonista dentro daquilo que ele está fazendo. A nossa comunicação interna, ela tem uma visão muito de pessoas falando para pessoas, e isso a gente repercutiu em todos os nossos processos internos, e algo que a gente entendeu que o questionário pelo questionário, a pergunta pela pergunta, ela não era suficiente. A gente precisava ter um trabalho a mais para demonstrar o valor para aquela área, mostrar que a gente estava trazendo benchmarking interno, a gente estava mostrando que a gente conseguia não só trazer reputação para a companhia, mas até um reconhecimento pela própria área, de conseguir atingir novos objetivos, ter camadas de propósito, e isso transformou um pouco a forma como as áreas viam a área de sustentabilidade, em que antes o que a gente tinha uma demanda muito grande, hoje a maioria das áreas elas nos olham como uma fonte de informação relevante para elas, nos veem como uma forma de tangibilizar o trabalho delas, que muitas vezes vai ser um pouco intangível. O que antes era um projeto de compliance que poderia cumprir seu objetivo de compliance, hoje a gente consegue colocar no guarda-chuva maior, que é de governança, e ela se vê na estratégia da Vivo, que vai estar dentro de um pilar que chama Vivo Sustentável. Então a área começa até a entender em que ela pode ter um lugar de escuta, em que a gente é parceiro dela de realizar esse processo. Isso pensando sobre o olhar de a gente enxergando eles como um ponto focal e que a gente precisava demonstrar valor para eles. Mas também a gente foi no segundo ponto, como nós podemos ser mais eficientes nos processos de coleta. Então, nesse sentido, a gente, nesses 5 anos que eu falei que a gente começou a trabalhar de uma forma mais estratégica, nós buscamos trabalhar os assessments de forma integrada. Então, aquilo que antes eram essa sopa de letrinhas separadas, isso de um lado, Dow Jones, da prática com as áreas a gente buscou ter convergência. Isso dá um trabalho para quem está preparando, porque você tem que realmente pensar com antecedência, você tem que tentar juntar e colocar tudo numa mesma caixa, mas você fazer esse trabalho prévio, entender que uma área às vezes já te reportou uma informação e você pode chegar já com essa informação qualificada, muda a forma de relacionamento com essa área, porque ela entende que você está construindo algo com aquela parte interessada, e que não necessariamente você está buscando um dado para depois aparecer durante o ano inteiro.
E nesse sentido, construção de planos de ação, construção de comunicação conjunta. Então, quando a gente está fazendo um processo de comunicação, muitas vezes a gente vai envolver eu de área de sustentabilidade, o time da nossa diretoria de comunicação, uma área técnica que vai ter as informações que subsidiam por que está nesse ranking. Às vezes não foi uma responsabilidade da área de sustentabilidade, às vezes foi uma área de pessoas, às vezes vai ser uma área de meio ambiente que conseguiu tangibilizar o resultado daquele ranking. Então, a gente trazer todo mundo para a mesma sala e construir em conjunto e fazer com que as pessoas se sintam parte daquele ganho, faz com que algo que até o Sérgio citou, um senso de pertencimento no resultado de sustentabilidade, no resultado reputacional, que até mesmo aquela área que tinha um olhar mais operacional e tático, ela começa a se enxergar nessa estratégia maior da companhia e se sentir valorizada a ponto de buscar a companhia e buscar a área de sustentabilidade, a área de comunicação, para poder reverberar os seus resultados. Eu estou tentando visualizar onde estão esses 8.000 pontos de dados. Esses 8.000 dados. Onde estão? Como é que as pessoas acessam? Elas atualizam? Sim. Na prática, hoje, a gente tem feito a maior parte da nossa coleta através de planilhas que estão dentro de uma estrutura online que a gente tem. A gente tentou trabalhar junto, tentar integrar isso dentro de um único sistema. A gente não encontrou dentro do mercado a conseguir colocar esses 8.000 pontos de dados. Então, a gente customizou a nossa coleta. Então, a gente trabalhou primeiro na informação pela informação e no desempenho para a companhia. Então, isso na prática por mais que a gente tenha esse banco consolidado, a gente tem fluxos de coleta que vão com prazos diferentes. Então, o nosso trabalho é, no mínimo, replicar as informações para as áreas que já estão no nosso acesso. Então, as evidências estão no mesmo banco de dados, as respostas ela tem acesso de uma forma em que ela consegue consultar o ano anterior e aquilo que ela já está reportando no mesmo ano. Então, cada área consegue ter essa visão global e reaproveitar respostas, e a gente discute o desempenho inteiro da companhia dentro daquele tema, e não o assessment em si. Então, na prática, são uma série sim, de cobranças no dia a dia, em que as áreas precisam preencher e coletar informações para a gente, mas a gente também ajudando elas, entendendo as necessidades e cada vez mais simplificando os processos para que elas se sintam mais proprietárias. A gente explicando o porquê das coisas também, que é uma diferença muito grande. Você o questionário, você não está explicando a pergunta, você está mostrando qual é o impacto para a companhia. Eu acho que isso faz com que diminua o peso para a área de que, no fim, ela está preenchendo uma planilha, um Word, ou anexando uma evidência dentro de uma pasta, que na prática é isso. O dia a dia dos assessments é isso. A gente está coletando muita informação, no fim, uma parte da área está submetendo isso através de um sistema, mas no dia a dia para a área a gente quer cada vez mais desmistificar isso, porque também uma coisa que a gente percebeu é que não tem nada pior para uma área que você falar, por que você vai responder isso? Por que você vai construir um plano de ação? É por causa do Easy. Isso diminui a agenda, isso é porque o quê? Melhores do SG tá pedindo. Isso diminui tanto que as pessoas vão olhar e falar assim, isso é sustentabilidade? Na verdade não é. Dá trabalho extra. Não, e dá um trabalho porque a gente sabe que vai gerar mais impacto positivo para o stakeholder, que vai gerar impacto positivo para a companhia, que vai valorizar um processo que às vezes a área tá ali e ela tá sentindo que não é até valorizado pela companhia, e quando você vê, você mostra para ela que não, aquele tema tem protagonismo e você é responsável ali por levantar e trazer o reconhecimento até interno que aquela área poderia e precisa ter. Então, eu acho que ir construindo esse valor, que realmente dá mais trabalho, mas eu acho que no longo prazo você gera relações de confiança que no fim contribuem para que a gente consiga gerenciar hoje esses 8.000 pontos de dados e chegar nesse número a partir desse local em que a gente se enxerga como pessoas e que no final das contas pode ser muitos dados, mas por trás delas tem processos e por trás dos processos tem pessoas. Alguém levantou a mão nesse lado, por favor. Não, é outra pergunta. Pode perguntar. Bom dia, Carlos Parente, sou professor consultor. Eu tive a oportunidade de estar na COP no ano passado em Dubai, acompanhando um cliente que estava lançando biodiesel com base de macaúba, né, que é como se fosse um coquinho pequeno para ser biodiesel de avião, né, SAF. E eu tive várias reuniões com empresas de ranching da Europa, que eu desconhecia. E existe um mood muito positivo do Brasil, e aqui sem juízo de valor político, tá? Pelo amor de Deus. Da mudança de governo, da volta do diálogo, etc. A Marina Silva, assim, super bem reconhecida lá fora, etc. E aí eu nunca, como executivo de empresa que fui, imaginei qual era o impacto do ranking do país no ranking na minha marca. E aí dessa vez a ficha caiu, dizendo, poxa, né, se o país tiver uma boa percepção lá fora, ajuda a minha percepção aqui.
Dito isso, a gente está diante da maior queimada da história do país. Né? Aqui a gente tem uma empresa de papel e celulose, uma empresa que está em 8.000 pontos, uma empresa que vai talvez tão longe quanto a Avon, a Coca-Cola, o cigarro desse país, em todos os 5.500 municípios. O quanto essa imagem lá fora pode prejudicar o país e, por tabela, vocês? Segunda pergunta, por que não se engajar numa campanha séria, integrada, multissetorial em relação a isso? Quer responder, Karen? Quero, passa pro próximo. Karine, boa pergunta. Excelente pergunta. Tem mais uma? Mais alguma? Uma resposta dos outros convidados dele. Só um parênteses. Meu cunhado foi da Clabin, José Totti, te adora, mandou um Ele é diretor florestal. Por isso que eu aprendi também. Aprendeu, né? A gente também aprendeu muito. O Totti, gente, só um parênteses. Ele se aposentou agora recente. Eu nunca vi tanta despedida pro mesmo diretor. Todo o evento. Ai, vamos fazer uma, não é? Uma despedida pro Totti. Aí todo mundo chorava. Ele é muito querido e ensinou muito pra gente. Olha, influencia 100%. 100% a imagem do Brasil. Também sem juízo de valor, quando o Bolsonaro falou sobre desmatamento e falou da Amazônia, inclusive falou, né, do uso do papel em imprensa, assim, falou uma série de questões ali super questionáveis, gerou um baita ruído pra gente. A gente que é produtora de papel, que não tem, nossas florestas são todas plantadas, né, tem uma atuação sustentável, né, certificada, e aí vem uma pessoa, né, de fora e começa a acusar o setor. Isso foi gravíssimo. A gente recebeu uma série de questionamentos de investidores, de clientes de fora. A gente exporta para mais de 70 países. Isso repercutiu super mal. E aí a gente fez um baita trabalho interno de lembrar, né, quem é a Clabinha, o próprio setor no Brasil, que é muito diferente de setores em outros lugares do mundo. Até a gente fez um site na época que chama Todas as Florestas Importam, que virou um baita case para a gente de falar sobre a questão do desmatamento, falar das florestas plantadas. Então a gente teve que ser muito rápido para agir, dando uma resposta contrária ao que o presidente do país estava falando. Então, assim, influencia 100%. Quando a gente foi para a COP, eu estava junto com o nosso CEO na época, a gente foi para Glasgow, e assim, aí foi outra receptividade, era um outro momento, assim, o Cris ficou muito perto das negociações e a gente conseguiu realmente entrar ali e mostrar um pouco do que é o setor no Brasil. Então foi realmente muito importante. A empresa faz rodadas no mundo o tempo inteiro. Na semana passada mesmo, o CEO estava em Londres, passaram a semana, agora indo para Nova York. Então, nas iniciativas do Pacto Global, falando em conferências mundiais, porque muitas vezes a gente tem que sobrepor a nossa imagem da empresa, assim, passando para o setor no Brasil, sobrepondo a imagem do Brasil. Então é um desafio contínuo, tá na agenda o tempo inteiro. A questão das queimadas é algo todo mundo está vendo, está vivendo. A gente não teve ainda impacto nas nossas operações, mas a gente tem uma parceria tem bombeiros muito bem treinados e tem parceria em todos os municípios. Então a gente acaba socorrendo nossos vizinhos, enfim, vizinhos das nossas operações, toda a própria comunidade. Então a gente tem uma atuação muito ativa e proativa nesse sentido. Temos, felizmente, não fomos atingidos, mas estamos, claro, totalmente impactados como todo mundo. Adoraríamos fazer parte dessa campanha, agora ela precisa existir, né? Tem que ter essa credibilidade, essa seriedade, teria que ser um movimento de setor mesmo, né? Acho que é um ponto para a gente discutir, inclusive na IBA, né, que é a nossa indústria do setor de árvores plantadas, para ver que movimento que a gente poderia fazer, mas certamente já fazemos isso em parceria. Então não tem por que não dar visibilidade e colocar energia nisso, né? É um tema que impacta todo mundo, né? Então, se você tiver a ideia, estamos abertos a ouvir. Eu fico imaginando você, papel, celulose, e a imagem do país lá fora queimando, entendeu? Assim, então, mais cedo ou mais tarde, não só vocês, o setor, né, o agro, que aliás está carregando essa pecha também, talvez uma parte é responsável, outra parte também exagerada. O fato tem que fazer alguma coisa. A gente tem uma COP daqui a um ano, e um mês, tá certo? E se a batida continuar,
vai ser complicado. Com a imagem, com tabela só vai dar para todo mundo. Então, é isso. Obrigada. Nada. Tem uma pergunta? Eu gostaria de dar uma sugestão. Você tem a resposta do que você acabou de dizer. As comunidades que vocês investem, que vocês preparam para ter uma consciência da indústria, da própria empresa, se vocês fizerem junto, não só a sua entidade de classe, mas todas, respondendo ao que o parente disse, essas comunidades em filme, se destacando nos rankings, dos índices, internacionalmente vai pesar muito positivamente, com ESG, com sustentabilidade e com visão de investidores internacionais. Perfeito. Obrigada. Uma pergunta aqui? Eu tenho uma pergunta para os três, porque é o seguinte. Não, tem que escolher. Ô, Magé. Que isso? Vou começar com Escolhe, vocês, não vai Altair. em cima do muro. Não, porque Klabin, todos estão no Easy, mas vocês têm grande parcela de investidores, tanto brasileiros quanto investidores internacionais, né? Você citou aí Dow Jones, então há uma visão externa em relação à empresa, né, em relação ao ESG. Houve uma onda de crescimento de ESG, também puxada pelos índices, como o Fernando bem falou. Já há algum tempo, alguns investidores internacionais, grandes fundos, viraram a chave e passaram a deixar o ESG de lado, principalmente lá fora. Um exemplo, BlackRock, né? A carta do BlackRock, que era lida por todos nós, né? Esse ano a carta simplesmente não menciona o termo ESG, né? Ou seja, o ESG está sendo bombardeado lá fora, nos grandes mercados investidores. Como isso está impactando empresas brasileiras como vocês, que estão aqui no Brasil, que ainda falam ESG, ainda praticam ESG, né? Estar ou não num índice ESG é um diferencial competitivo de imagem, mas também de captação de recursos, ou isso está diminuindo? Não está diminuindo, pelo contrário, né? Concordo? Concordo, Fernando. Não está diminuindo. Hoje 20% da nossa base é de investidores estrangeiros, de grandes investidores estrangeiros, e tem uma cobrança gigantesca, essa cobrança só aumenta. Inclusive, na nossa estratégia de comunicação, tudo que é feito, a gente já olha o que o investidor vai questionar. Chega uma notícia, seja positiva ou negativa, ou que possa gerar algum ruído, a gente já sabe que vem um questionamento do investidor imediato, e principalmente internacional. Então a gente trabalha muito perto do time de RI, fazendo esse monitoramento de mídia, de temas críticos, já reporta, olha, isso aqui, sei lá, saiu numa mídia X do interior de não sei onde, mas isso pode repercutir, então eles estão de olho 100%, não diminuiu, apesar da carta, não diminuiu em nada, pelo contrário, só aumenta, e ainda mais no nosso setor, né, que é de base florestal, floresta plantada, então tem um questionamento muito em cima do FSC, não só a gente é questionado, como os nossos órgãos certificadores são questionados, então não teve nenhum impacto negativo, não diminuiu em absoluto. Só aumenta. Complementando a Karime, o que a gente percebe é que existe uma polarização da agenda. A gente sabe que nos Estados Unidos existe um olhar judicializante da agenda e um olhar até político sobre a questão. E o que a gente percebe é que publicamente mudam-se os termos, mas nas práticas todos os agentes que assumiram compromissos, eles nos dia a dia continuam fazendo as suas cobranças e assim por diante. A gente tem investidores nesse sentido também, eu tive uma reunião com eles há um pouco mais de um mês atrás, e é justamente isso, era a mesma agenda, ela não mudou, era o FUP, e a diferença eu acho que é isso, justamente por se olhar essa polarização, e isso muito, acho que ainda dentro dos Estados Unidos, porque na Europa acho que só tende a se intensificar essa agenda, o que esses agentes fizeram foi, como está sendo questionado o seu dever fiduciário, trazendo uma série de questões que podem impactar esses fundos, eles estão com um olhar mais sóbrio e trabalhando muito mais sobre o valor que ele pode gerar para os seus próprios investidores que estão ali nessas grandes gestoras, do que necessariamente eles trabalhando como eles estavam fazendo antes, mostrando o valor disso de uma forma mais ativista, que eu acho que esse foi, o principal ponto em que se viu o impacto de algumas partes interessadas. Mas na prática, até falando principalmente os ratings, um volume significativo daquilo que impacta a pontuação são avaliações de controvérsias.
Então eles analisam veículos de mídia e levantam aquilo que pode ser negativo para a companhia e aquilo impacta de forma negativamente na avaliação. E é impressionante como o volume das agências de rating, que antes até não olhavam tanto para o Brasil, para a América Latina, eles começaram com um volume gigantesco de cobranças para que a companhia se posicionasse sobre notícias em diversos veículos. Então, é o que a gente percebe é que internamente esse olhar está cada vez mais próximo, e esse olhar ele está só mais próximo, ele está mais qualificado, e eu acho que e o que é mais preocupante, eu acho, em termos de companhia, a gente vê a ponta do iceberg até o momento em que essa discussão terminou de ser tão incisiva publicamente, porque debaixo disso vão ter expectativas e elas continuam cada vez maiores e cada vez mais qualificadas, em que para as companhias acho que só aumentou o trabalho, né? Antes era melhor o volume da agenda mais aquecida do que como estava hoje. Eu tenho uma pergunta já passo para você. Eu queria só fazer um comentário sobre a carta do Larry Fink deste ano, que ele fala sobre envelhecimento. Eu fiquei muito feliz com essa carta, porque eu escrevo sobre longevidade, enfim, é um assunto que eu tenho estudado, eu tenho um podcast chamado Mulheres de 50, então eu fiquei feliz que daqui para frente a gente vai falar, vai entrar na agenda das empresas, como entrou o ESG há alguns anos, a agenda do envelhecimento também vai entrar. O tema do envelhecimento também vai entrar na agenda das empresas, que é um tema super importante e também tem a ver com o S do ESG, né? Então tem a ver a gente pensar nesse assunto que estamos todos numa rota muito rápida de envelhecimento da população. Isso tem impactos no social, tem impactos em várias coisas e vai chegar em algum momento nos rankings também, nos ratings, e isso vai ser avaliado. Principalmente porque o Larry Fink falou que Ô Sérgio, você que é do mercado financeiro, ainda pegando a pergunta eu gosto de chamar de Magela, do Geraldo. Pegando a pergunta do Geraldo e o que eles responderam, você citou na sua apresentação que vocês fizeram o bonde lá, teve 5 vezes mais procura. Isso foi de investidores estrangeiros, foi local? De onde veio esse povo e como é que você acha que eles foram, como é que foi a divulgação de vocês desse bonde de sustentabilidade para que atraísse tanta gente? Como a comunicação entrou nisso? Essa procura foi de investidores institucionais, mas também de pessoa física, né? Você vê hoje que se você entrar em qualquer plataforma hoje, você pode comprar um bonde lá fora, né? Você compra de empresas brasileiras, inclusive. Não, né? é o bonde mineiro, né? Não é o bonde mineiro, não. Então você compra, então teve uma procura nesse sentido. E aí, mais do que, acho que tem um trabalho de comunicação, sim, mas você tem um trabalho forte das próprias áreas de investimentos do banco lá fora, sabe? Você tem um trabalho da presença internacional do BB com esses investidores lá fora. A gente tem na comunicação do banco, a gente tem uma presença muito forte no Brasil, a presença lá fora também existe, mas como apoio para essas áreas. Mas o trabalho de comunicação com os investidores é que assume protagonismo nessa hora, entendeu? É a agenda, o que eles chamam de roadshow da área do RI, do banco, que vai, né? É claro que a gente tem um trabalho muito próximo com a unidade de relações com investidores. Quando a gente faz uma coletiva de imprensa do banco, a gente prepara os porta-vozes, a gente fala o que a gente chama sabatina dos executivos do banco, e a gente faz junto com a RI. Óbvio que esse discurso que permeia, ou que dá os alicerces para o banco falar aqui no mercado interno, ele tem que ser coerente com o que a RI vai falar lá fora, entendeu? Então, assim, você tem uma linha condutora que não se perde e é coerente, é coesa. Acho que nesse sentido, aí quando existe um roadshow da área de relações com investidores, quando ele vai falar, todos esses atributos estão presentes também. Então, acho que essa proximidade entre nós como somos uma instituição de mercado financeiro, a gente está presente o tempo inteiro com a área de relações com investidores. É uma parceria muito cotidiana, digamos assim. Legal. Tem uma pergunta lá no fundo. Olá, bom Não dia. estou te ouvindo. Meu nome é Camila, eu faço parte do time de comunicação corporativa da Eurofarma. E acho que foi na fala da Karine que comentou o problema é que quando a gente entra em algum índice, algum ranking, a gente tem que se manter. Queria saber de vocês três se em algum momento a gente tem que fazer uma avaliação mesmo de se vale a pena continuar naquele ranking, naquele prêmio, naquela premiação,
se tem algum momento que a gente faz essa reflexão, de repente é melhor sair, porque os prêmios, os rankings, eles mudam também muito ao longo do tempo, né? Acho que o exemplo muito nítido disso, a própria Getúlio, que antigamente era super diferencial e hoje em dia, não que tire o mérito da premiação e tal, mas se a gente, quando fazer essa avaliação, se é recomendado ou quanto mais melhor, qual que é a opinião de vocês? Quem? Posso começar? Posso começar. A gente tem um pouco a mesma postura que a Clabin. É muito difícil, depois que você entrou numa iniciativa, você sair dela. Mas algo que a gente percebe é o quanto a gente prioriza a energia que a gente tem naquele determinado tema. Então, em muitas avaliações, a gente vê que depois que a gente chega no nível de maturidade e conectando com as outras iniciativas, a gente consegue manter uma boa performance e isso diminui o impacto sobre a companhia. Então, isso faz com que, até por mais que a gente reavalie a forma como a gente comunica ou a forma como a gente traz a profundidade disso, porque também eu falei que a gente trabalha com mais de 15 avaliações. Nem tudo isso a gente comunica, a gente entendeu que existiam prioridades até mesmo. Tem locais que a gente vai estar por necessidades bem específicas, porque um investidor prioriza aquilo, às vezes é um stakeholder que acredita que a gente deveria estar ali e a gente começa a calibrar o esforço frente ao retorno para a companhia. E algo que também a gente percebeu é que por mais que a gente não dê todo o nosso esforço para uma determinada iniciativa, para a gente é uma fonte de benchmark. Então, muitas vezes a gente conseguiu antecipar questões que estariam nas nossas principais avaliações, porque a gente começou a monitorar as menores e a gente começou a entender que aquilo em algum momento seria um tema importante para o nosso setor. E a partir dali a gente começou a entender como o acesso a uma informação estratégica especializada e que tem pessoas que se pensaram naquela iniciativa é porque ela vai ter algum valor em que se a companhia se dedicar, ao menos para entender o como ela está naquele determinado tema e o quanto ela pode melhorar ou mesmo se manter, já é um avanço para a própria companhia, para ela se conhecer, para ela se ponderar, para ela se entender nesse ecossistema. Totalmente em linha com o que a gente pratica, a gente faz uma avaliação anual, a gente também está em mais de 20 rankings, alguns agregam, outros nem tanto, alguns a gente põe energia, outros não. Mas a gente faz essa reflexão anualmente e valida com a diretoria até nessa questão, pegando a outra pergunta, como é que aquele time está comprometido para entregar aquelas respostas, porque muitas vezes, né, é importante para a empresa, mas a área não está sensibilizada, então a gente vai desde o diretor, a gente tem áreas mais difíceis, né, que quase perdem prazo, e aí a gente fica ali Só na Clabin. Só na Clabin. Então, eu queria fazer um benchmark com vocês. Como é que... então, a gente fica ali no pé mesmo, mas olha todo ano. Assim, isso aqui faz sentido, isso aqui não faz. Alguns a gente agradece. Às vezes não dá nem para mandar representante. Depende, né? Quando é premiação, quando é ranking. Então, mas é uma reflexão contínua mesmo. E aí, a partir dos resultados também, né? Que a gente olha e fala... Realmente não faria sentido a gente estar aqui. Tudo tem a ver com a estratégia, né? De marca, dos públicos. Então, todo ano. E quando as áreas começam a vencer os prêmios, aí elas se engajam mais na premiação seguinte. Tem as melhores formas de se engajar, acho que cada área a gente vai ter uma sensibilidade de como alcançar elas. Algumas elas são porque são top-down mesmo, porque está na agenda do nosso CEO, do nosso conselho, e elas vão entender aquela importância. Muitas vezes a gente, de forma estratégica, acaba trabalhando de forma integrada, porque tudo bem, a prioridade da área pode ser essa que está na agenda do CEO, mas a gente consegue colocar os temas paralelos, então também vai muito do nosso manejo de como a gente consegue inserir na agenda. Realmente não é fácil, porque também uma coisa que a gente tenta entender é que cada área também tem suas próprias entregas individuais. E às vezes rankings, premiações e reconhecimentos que são propriamente delas e que podem agregar sustentabilidade, mas às vezes são desafios delas. Então, a gente também tenta trazer convergência nesses temas, porque é o momento em que você consegue, aqui um pouco que eu falei antes, trazer valor para a área, você se inserir numa agenda que já é prioridade para ela e fazer o tema acontecer em conjunto, porque senão realmente, pensando que a gente está no ano inteiro, até o presente momento, a gente está reportando para agências de rating. Abriu mais 2, a gente está reportando agora agosto, setembro. A gente começou agosto, setembro, outubro, reportando ainda. Tem uma pergunta lá. Bom dia, meu nome é Isabelle Scarioli, eu sou da Bega Press Comunicação e Sustentabilidade. Queria primeiro parabenizar que está muito boa essa conversa. E eu queria fazer uma pergunta a respeito
de quem cuida e de impacto, de quem cuida do reporte, do que importa e de impactos. A gente faz relatório desde os anos 2000, desde o ano 2000. O primeiro relatório que a BH Press fez foi em 2000. E a gente viu o relatório de sustentabilidade ganhando protagonismo dentro da empresa, né? Se antes era uma área de responsabilidade social que tinha que lutar lá para fazer o relatório, a gente viu que cada vez mais foi ganhando, né, espaço, envolvimento da alta gestão mesmo, e virou, a gente vê, né, que antes só grandes empresas faziam, com o escopo 3 a gente vê cada vez mais médias, né, fornecedores tendo que fazer o reporte, e a gente vê a área financeira avançando sobre o relatório, e aí a gente pensa, né, com novos padrões, como o IFRS S2, por exemplo, que pensa o impacto muito mais, o impacto das mudanças climáticas, por exemplo, para a empresa. Enquanto o GRI está muito numa pegada de dupla materialidade, né? Assim, como que eu impacto o mundo nos aspectos ambientais, sociais, de governança, e como que o que acontece no mundo me impacta. E a gente começa a ver, assim, um atrito entre as áreas e como que a gente balanceia essa questão de pensar os impactos, de reportar e também das metas, né? E aí eu queria voltar para o Sérgio a pergunta se o bond que vocês emitiram era um social linked, que, né, a gente sabe que tem bonds ligados a questões sociais, que no Brasil eles são pouco usados, e eu queria saber se vocês atrelaram alguma meta de impacto, qual meta foi essa, para vocês conseguirem, né, captar com valor, com um juro melhor, né, no pagamento. Então, eu não sei se ficou clara a pergunta, mas... A minha pergunta ficou. Ficou. A sopa de letrinhas, né? É o que é. Pode começar comigo? Pode. Eu Motivo do sucesso. Pois é, tá bom. Sim, tinham públicos específicos. Então, era um direcionamento especificado para energias renováveis, especificamente, prioritariamente, energia solar. Micro e pequenas empresas, dirigentes mulheres. Então, esse é o direcionamento. Eu não confesso para você que eu não tenho ainda qual foi a disponibilidade dos recursos, ou seja, se ele já foi todo empregado ou não. Sim, já foi todo mundo, mas a meta e a direcionar isso é muito rigoroso no banco. Assim, não vou pegar esse recurso e direcionar para outra área, isso fora de questão. Então, esse primeiro recurso. E aí, tinha mais Mas se está atrelado a algum impacto, né? Porque, por exemplo, na Clabin, a gente faz o reporte da Clabin há muitos anos, né? E os bonds, o reporte de bonds, por exemplo. As metas, elas são atreladas, o juro, ele é atrelado a uma meta específica que a Clabin tem que prestar conta todo ano. Então, se ela não cumpre, ela não pode, ela tem que pagar além, né, do que estava previsto. Então, assim, se tem uma meta atrelada e se tem uma meta atrelada em termos de impacto que isso gera. Porque eu acho que a minha pergunta no frigir dos ovos é a questão do impacto, assim, do que de fato, porque a gente sabe que às vezes os rankings, os ratings, eles medem aspectos que não têm impacto ou que são difíceis de medir na prática, assim, na comunidade lá. Então, assim, como que vocês lidam com essa questão de impacto, com os bondes, com os reportes, com... Tá, entendido. A questão do valor foi uma questão mesmo de oferta e procura. Então, assim, até porque não tinha como mensurar ainda, porque eu estava emitindo o papel. Então, eu fechei as operações a uma determinada taxa de juros. Então, não é atrelado a se eu vou distribuir o recurso em 2 meses ou 1 mês, ou se eu vou impactar isso de determinada forma no meio ambiente. Não, 6% é aquilo. Né? Então, acho que essa é a primeira pergunta. Agora, quanto às metas,
eu preciso dar sempre a informação para você, não tenho essa informação no detalhe, qual é a meta específica. Mas o que eu posso afirmar categoricamente é claro que energia solar, assim, é evidente quantos benefícios que traz para o meio ambiente. E o volume que é direcionado é representativo. Quantas operações eu posso financiar com 750 milhões de dólares? Mesma coisa para mulheres dirigentes, né? A gente sabe que existe e a Airbank, inclusive, fez programas de capacitação para mulheres dirigentes, porque sabe que a representatividade ainda nos negócios é aquém do que a representatividade feminina tem na sociedade brasileira. Vocês fizeram um recorte, já pensaram no impacto que vocês teve? Exatamente, é isso. Então a gente já fez isso. Então foram esses os direcionadores. E é claro que tem outras emissões. A gente, semana que vem, de novo, vai para Nova York, vai ter outras captações de recursos. Isso é um movimento constante e sempre atrelado a destinações específicas e, evidentemente, vinculadas a temas que trazem uma agenda ESG assim no DNA. Muito bem. Respondido? Sim. Sim, eu queria saber sobre o avanço do relatório das áreas financeiras sobre o relatório, como fazer esse balanceamento, né? Nós da Vivo, a gente teve um olhar para o relato e para as nossas peças de comunicação muito estratégico. Acho que durante muito tempo houve uma visão em que, por exemplo, o relato de sustentabilidade, o relato integrado, da forma como foi denominado, ele deveria atingir todos os públicos e que em um parágrafo você precisaria falar com a comunidade até o investidor, e o analista deveria ser a porta para que a pessoa lesse aquele relatório e entendesse tudo. E a gente percebeu que ele era um documento em que estava cada vez mais criando um foco. Quem está lendo o nosso relatório geralmente vão ser acionistas, investidores, especialistas. Quem está procurando já está buscando informação mais qualificada. Um dos problemas que a gente via até de performar melhor em alguns ratings e rankings era porque muitas vezes a gente simplificou tanto uma informação e esperava ser uma informação mais técnica, e quem estava acessando já estava buscando aquilo. A gente já teve experiências de pessoas que entraram, sejam executivos, empregados, que usaram o relato para poder participar das entrevistas, e foi justamente ter uma informação mais qualificada e conectada da companhia que fez a diferença. Então, na prática, a gente, independente dos frameworks, a gente olhou para os nossos stakeholders e falou: o que está fazendo a diferença e para que essa peça faz sentido? E em que momento outras peças vão fazer esse diferencial, e comunicação sempre nos ajuda muito bem nisso, de que como é que a gente comunica essa informação de diferentes formas e tira este peso e essa expectativa de que com uma bala de prata a gente acabou com todos os problemas do mundo. A gente tem um apreço muito grande por benchmark, então todas as sopas de letrinhas a gente tenta cumprir ao máximo o benchmark e fazendo as segregações, por exemplo, testou a dupla materialidade, a gente adota a dupla materialidade. A gente sabe que como companhia aberta no Brasil, a gente vai estar debaixo do IFRS, que vai priorizar a informação financeira. E provavelmente vai ter muita confusão com relação a isso, porque, querendo ou não, eles estão priorizando impacto no fluxo de caixa, capital, e a gente sabe que os stakeholders vão além daquilo que está nas demonstrações financeiras. Existem externalidades, e as externalidades partem do princípio do que é aquilo que não está computado no fluxo de caixa de nenhuma companhia, nem nos balanços nacionais, etc. Então, o nosso trabalho é muito de entender que existe um benchmark, por exemplo, como você citou, a dupla materialidade, mas que nós, como companhia, temos o dever e o papel de conseguir traduzir isso para cada stakeholder conforme ele prioriza. E é esse olhar mesmo segregado, entendendo quanto aquele determinado documento, aquela determinada iniciativa, ela vai realmente trazer o retorno que a gente espera, porque a gente conhece o público que está lá, a gente conhece a forma como ele precisa ser acionado e o que se espera daquelas peças. Eu queria jogar para a Karine, mas eu queria mudar um pouquinho a pergunta, para a gente falar um pouquinho de como comunicar para o stakeholder interno, né? Que cuidados, como é que é a estratégia? É uma estratégia diferente? Existe comunicação diferente para o interno e para o externo? Sei que a discussão é do ovo e da galinha, mas a gente meio que falou aqui de comunicação interna em algum momento, mas a gente não aprofundou nesse assunto. Eu queria que você falasse qual que é a sua estratégia, assim, Karine, para comunicar internamente esses assuntos, as sopas de letrinhas, que índices vocês estão, que rankings vocês estão, como é que você organiza isso, essa confusão para as suas pessoas? Eu só queria voltar um passinho, porque eu acho que a evolução, né, quando eu falo de quem é um relatório, eu acho que a evolução
das áreas de quererem se apropriar, ela é muito positiva. A Klabin publica o relatório há 25 anos, né? Estamos aí comemorando aniversário de publicação. Esse não é aniversário de tudo. E aí antes era muito uma peça de comunicação, né? Depois muito ligada ao GRI, mas sempre assim, olhar a comunicação fazendo quase cumprindo, né, uma obrigação. Com a evolução, né, do tema ESG na agenda e de toda a temática de mudanças climáticas, dessa questão das finanças sustentáveis, eu acho que hoje o relato ele é realmente uma materialização do ESG, em que a área de governança entra muito e quer saber como que vai relatar, porque é uma companhia de capital aberto, porque tem que reportar para os acionistas o que é que eles querem ver. Tem o financeiro querendo valorizar todo o esforço que está sendo feito, tem a área de pessoas que precisa contar uma história, então eu acho que é real essa materialização, e a comunicação acaba fazendo o papel de tirar o essencial de cada um, né, o que é o importante de cada frente e transformar isso numa peça de comunicação em que qualquer público consiga ler e entender o que a gente está falando. Também não conseguimos a solução mágica que com um parágrafo você atinge todos os públicos. Por isso que a gente criou, na linguagem, a gente está optando por cada vez mais simplificar. Qualquer pessoa que acessar consegue entender o que está escrito ali sobre a Klabin. Mas quem quer se aprofundar, vai para o painel. O painel está lá, tem toda essa questão de RI, do TCFD, está tudo ali. Então, se você é mais técnico, você vai acessar de um outro jeito a informação. Se você quer uma visão geral, você vai acessar também. Então, essa foi a solução que a gente achou agora. E na comunicação, a gente simplificou mais ainda. A gente ainda faz um one-page do relatório, com as principais informações para distribuir para a diretoria, para a liderança, para quem não vai olhar todo aquele material, mas precisa saber como é que foi o ano. Tem ainda um one-page que a gente faz simplificando. A estratégia de comunicação, a gente percebeu que o colaborador não enxerga o relatório para ele, enxerga como se fosse uma prestação de contas para fora, que acho que foi muito tempo como as empresas se posicionaram, né? Estão aqui prestando contas para o mercado. E o que a gente quer trazer, muitas vezes o colaborador não conhece e a gente está divulgando ali há anos. Então a gente tem que trazer o que você precisa saber sobre a empresa, está no relatório, também para você que é público interno. Então a gente tem feito algumas pílulas aí de comunicação, assim, sobre resultados da companhia, sobre histórias da companhia, direcionando para o relatório, né, de sustentabilidade. Mas, no geral, todos os rankings, rates, a gente não faz um esforço gigantesco se não impactar aquele público, porque tem alguns que são muito específicos para o investidor. Então, o que a gente tira é a essência daquilo, sei lá, junta 3, 4 rankings ou um índice e explica para o colaborador a importância, conta que a gente está lá, porque veja, nós temos operações florestais, né, tem pessoas de campo, tem o administrativo, tem a pessoa que está operando uma máquina, né, de papelão, uma empilhadeira, então a gente tem todo tipo de público. Eles precisam saber exatamente no detalhe o que é um índice, um ranking que vai fazer sentido para o investidor em inglês? Não precisa. Então, o que a gente faz muito é isso. Quem precisa da informação completa, vai ter a informação completa. Quem não precisa, vai ter a essência do que está ali. Então, olha, nós somos sustentáveis, os melhores rankings do mundo atestam a Klabin. Olha que bacana, e conta uma história sobre a importância daquilo sem explicar exatamente o que é aquilo. E aí, claro, se existe a gente treina os líderes, né? Então, se o colaborador quiser saber mais, a liderança vai ser capaz de informar ou direciona para a área de sustentabilidade ou para a nossa área. Mas a gente põe o esforço de acordo com a necessidade do público. A gente não tenta mais explicar tudo. E é o que ele falou, todo dia tem um ranking novo, tem algo que muda, e você decide sair daquele ranking. Então, o colaborador precisa saber da estratégia no todo, né, a essência, o que isso impacta na vida dele, o quão sustentável é a empresa, mas no detalhe a gente não faz. Eu já recebi o aviso do Douglas aqui no meu ponto, que a gente tem que encaminhar para o final, mas eu queria aqui distribuir uma pergunta única para os três para a gente encaminhar para o encerramento. Que lições aprendidas, Sérgio, você tem nesse processo de ratings, rankings, o que você consegue compartilhar aqui com a nossa plateia, né? Que lição você
gostaria de deixar desse processo todo? Tá. Gostei muito da fala da Karine, porque ela falou dessa sopa de letrinhas, que não dá para falar tudo e nem todo mundo vai se interessar por todos os temas. Acho que ela foi muito precisa e feliz na abordagem. E eu acho que a gente tem que atuar, o que eu aprendo assim, muito transparência, diálogo, informações assertivas, celeridade, respeito e empatia com o interlocutor. Faça isso, é isso que eu aprendo, que as coisas vêm como consequência. Estou falando muito do ponto de vista de comunicação, né? Mas eu enxergo muito isso como pressupostos que acabam tangenciando todos os rankings, né? Então, assim, a ética, a empresa ser ética, a empresa conseguir comunicar, falando especificamente do meu dia a dia, que é falar com jornalistas, que é um público muito criterioso e que bom que seja assim, falando com funcionários, dialogando com eles. Usa esses balizadores, sabe? Que vai surgir. Acho que levar informação precisa, ser transparente, tentar ouvir o outro, fazer da sua comunicação também que incorpore lá do outro para responder, para dar o feedback. Acho que é isso que a gente aprende ao longo do processo. Bom, Fernando. Imagina. Da minha parte, concordo, Karine, Sérgio. Eu acho que todos nós convergimos, né? Que a gente está muito aprofundado nesse tema. Acho que todos nós temos as mesmas dores e as mesmas alegrias. Eu também acrescentaria o quanto a gente consegue utilizar essas informações como um ativo mesmo da companhia. Não é só um dado, aquele dado é uma informação que pode gerar um conhecimento. Isso pode estar na estratégia da companhia, melhorar a governança interna, fazer com que a gente consiga antever problemas ou mesmo oportunidades para a companhia. Então, olhar aquele grande banco de informação que eu acho que tanto comunicação como sustentabilidade conseguem ter acesso com muita oportunidade. Então, acho que esse é um diferencial. Eu, como uma pessoa que aprendi com o meu time de comunicação, não tenho medo de dizer não para as áreas técnicas, de aprender, ajudar elas até a entenderem como priorizarem esses temas. Eu acho que vocês, como profissionais de comunicação, são as melhores pessoas para conseguir tangibilizar e chegar à informação da forma mais útil. Então, tudo que vocês puderem transferir isso para essas áreas, para que realmente o que é mais importante para quem interessa e que faça diferença ali no final do dia, porque reputação no final do dia é a percepção não da companhia, é a percepção dos stakeholders sobre a companhia, e vocês têm esse olhar. Então, assim, dialoguem, se aproximem, porque eu acho que vocês são os melhores balizadores para conseguir fazer isso no dia a dia, por mais técnica e bem embasada que sejam as informações, mas também ponderando, acho que um outro lado, porque também existe uma linha tênue também com greenwashing. Então, o cuidado que a gente sempre vai ter que ter ao mesmo tempo que a gente tem esse trabalho para chegar a uma informação mais acessível, a gente também tem um olhar em o que é essencial para que a gente carregue, para que a gente não perca a mensagem principal e o real significado dela no dia a dia. E o último ponto, não façam sozinhos. Não façam, acho que é a pior tentativa que tem, porque você não cria a cultura de sustentabilidade. Você aprende a engajar as pessoas, se torna um trabalho conjunto, e isso acho que no curto prazo dá muito trabalho, no longo eu acho que é uma das principais formas hoje que a gente vê, por mais que as pessoas falem só um questionário, acho que para uma empresa que já está, e para as empresas que já estão mais engajadas nisso, percebem que é uma forma de você estabelecer uma cultura de sustentabilidade mais embasada, mais estruturada, com melhoria contínua. Então esse é um pouco do nosso aprendizado. Exatamente o que os meus colegas falaram. Eu acho que a transparência, pegando um ponto da sua fala, é o que a gente busca com todos os públicos, e além da transparência, a proximidade, para justamente a gente entender qual que é a necessidade, o que está gerando ruído, o que a gente precisa intensificar ali de informação. Então, acho que a transparência, a proximidade e essa questão de entender a necessidade do público, mais de comemorar, de celebrar as conquistas, mas com muita cautela. Eu acho que lá na Klabin, o que a gente aprende muito é essa questão da consistência. Então, precisa ser contínuo, né? Não é um tiro e acabou. Tem que ser consistente, tem que ser estruturado e tem que tomar cuidado, assim, de não passinho além. O greenwashing, ele tá ali, né? Como ele falou, a linha tênue, tentador, né? Ele é tentador. Então, assim, a gente tem muito cuidado como área de comunicação. O que é que a gente vai comunicar, quando vai comunicar, qual tom que vai comunicar, qual momento de parar, o que não vai ser comunicado, apesar de ser positivo, para tomar cuidado mesmo, e até nessa questão da coerência, né? Para não
gerar a imagem de algo que não é, ou não é exatamente aquilo, ou a gente quer comunicar, comemorar e contar a história real. A Clabin, a gente tem muito essa questão do que é real. Se não é legítimo, não pode contar, não é uma história a ser contada. E até a gente, os times todos, muitas vezes querem, sei lá, a gente sabe de um estudo que está sendo feito, alguma coisa bacana, e a gente quer, o time quer divulgar, a diretoria não deixa, enquanto não tiver testado, aprovado, validado, certificado. Muitas vezes a gente perdeu o timing. Rapidinho, um case, na época da Covid a gente desenvolveu um papel antiviral. E aí, algumas outras empresas começaram a divulgar, e o nosso foi testado, sei lá, em quantos países. Quando foi certificado, já estava até acabando a pandemia. A gente conta a história agora. Na dúvida, divulga. Aí, vamos divulgar agora? Agora já foi, né? Ele falou que vai ter outra pandemia. Então, aguarda. Temos em primeira mão. Então é isso, saber perder também muitas vezes o timing, mas pelo menos quando for divulgado daqui 10 anos, a gente tem segurança de que estava direitinho. Então, assim, resumindo aqui, transparência, não fazer sozinho e coerência, né, gente? São três. Interessante aí, clareza. E clareza, né? Muito bem. E não cair na tentação do greenwashing. Gente, muito obrigada pela presença. Queria agradecer o Sérgio, ao Fernando e a Karina por esse bate-papo aqui sem cadeirada. Respeito, né? Com informação, debatendo de fato as ideias, né? Então, gente, muito obrigada. Bom dia para vocês. Bom dia.